a fazer aqui um ponto de situação, porque ainda não parei, propriamente, mas pronto. Ora, então até agora é o de sempre, aulas, e basicamente as aulas povoaram bastante tempo da minha agenda, por isso não consegui fazer também muita coisa, mas já mostrei uns processinhos que estou a fazer para o baile. Agora basicamente é tudo à roda de cenários, que a casa do padre já está mais ou menos idealizada, há um ou outro ajeitamento, mas agora é preciso ver o percurso inicial do padre, o guarda e o Rui. Fazem que esta parte supostamente vão ter com o padre, e depois, no fundo, é um establish shot grande da aldeia, de ver as casas, de ver como é que as pessoas, o que é que elas fazem, portanto, coisas deste género, assim, para depois desbocar aqui nesta zona, que é a primeira que aparece os zombies. Por isso, primeiro eu tenho que ver o percurso, ver o que é que as pessoas estão a fazer, como é que aquela parte da aldeia é composta, mais ou menos, e depois esse percurso de outra perspectiva, testar cores. Entretanto, fiz o postalinho, fiz um cartão de visita, já mandei vir, espero que saia tudo bem. Depois hei de vos chatear para pedir as vossas moradas, para ver se vos envio então estas experienciazinhas. Vou agora ver, por causa daquela exposição, que até já falei um bocadinho sobre ela, do WCBD em julho, eu vou ter de fazer algumas, vou ter de escolher o que é que eu vou lá pôr. Por isso eu vou pôr aqui um bocadinho esse processo e vamos vendo. E até lá, naquele brainstorm de títulos, tenho que agradecer ao André Paula, do Linux Tech, a sugestão da descarga de trabalhos, porque eu acho que vai ser esse o título. Faz sentido. A parte do alívio do Felipe também me faz sentido, porque é a parte do... quando eu desenho, faz muito esta parte do alívio, do desabafar, e sempre foi assim. Mas se fosse, se calhar, só uma exposição só com os cadernos, se calhar ia por aí, mas como é algo um pouco mais variado, a parte dos trabalhos e da variedade, acho que faz mais sentido. Por isso eu vou um pouco por aí. Por isso, olha, muito obrigada aqui por estas conversetas, que de vez em quando se geram. Tem sido porreiro, por isso só tenho a agradecer também essa parte. E com isso se faz o dia. Depois, basicamente, o que é que temos para o resto da semana? Amanhã, sexta, vou então para Beja, para o festival. Espero conseguir recolher lá bom material para fazer aqui um pequeno documentáriozinho no vlog, e espero povoar este vlog maioritariamente com isso, mas vamos ver. Porque lá está, não tenho propriamente apresentações, não tenho muito trabalho para fazer, por isso espero conseguir fazer um apanhado geral, para, eventualmente, se não conhecem, caramba, vão lá, porque é um dos festivais que é no Alentejo, passam lá 2 diazinhos, é bom, especialmente se passarem lá o fim de semana. Boa comida, o pessoal é todo porreiro, exposições, a sério que é um outro ambiente bastante diferente, e é sempre bom lá passar. Bom, mas basicamente é isso.
Muito obrigada. Vemo-nos por aí e até já. Diz que tenho de fazer uma seleção de trabalhos para aquela exposição que falei do Ilustraboom WCBD nos Jardins Camilo Castelo Branco, no Marquês de Pombal. Neste momento está lá a Joana Mosi a fazer a exposição dela e depois em julho sou eu, por isso eu preciso de organizar coisas e vou aproveitar aqui isto. Bom, o espaço não é muito grande, é uma casa de banho pública para todos os efeitos, mas na mesma queria mostrar um bocadinho do meu trabalho. Eu estou com a ideia de fazer para aí 5, 6 A3, depois A4 e eventualmente uns cadernos, mas pronto, vamos ver se isto é possível, mas por enquanto é escolher os A13, que eu vou tentar fazer com que sejam todos originais, o que depois vai ser complicado o escolher, porque é muito papel que eu tenho aqui. Ainda tenho mais, estão aqui em baixo. São bloco da vaca e o decorador e vamos ter a partir daqui. Já há alguns que não têm porque estão na malha. Ainda tenho aqui mais isto. Vou começar a rifar isto. Isto aqui. Isto também. Ok. Ainda tenho mais, meu Deus. Mas não deve ser mais. Deve ser só isto. Pois, mas estas não podem ser. Estas são muito grandes. Pôr alguns do bestiário, alguns da Zana. Eu acho que dá para pôr, ora, se fizer 2 do bestiário, 2 da Zana, 2 do Alto da Barca, 2 do... E só falar da 3 do Living Will, deixa-me entrar, 8, vamos por aí, e depois há 4 que tenho do Pedro o Imperador e mais algumas coisinhas. Bom, eu acho que este é porreiro do bestiário. Eu acho que tinha a ideia também de pôr um dos escombros quando eles entram dentro de uma casa em ruínas. Eu também gosto deste, do Living Will, porque tem aqui parte do processo, mas já vamos ver. Isto é aqui um bocadinho ao contrário, mas pronto. Mais Zana. E Zana. E não me consigo decidir. Isto é onde jaz o teu sorriso. Isto foi para aí há mais de 10 anos. Estes projetos já são bem antigos. Os primeiros esboçozinhos do baile da BD, nem é desta parte da animação. Ainda estava a fazer estudos de zombies. Isto era a primeira capa que saiu no fanzine, quando eu fiz a autoedição. Gosto destes peixarocos. Isto foi um estudo para a capa, ficou depois lá para dentro. Pois esta é que é a capa. Eventualmente... Não, vamos pôr aqui. Já estou aqui a pôr umas de lado um bocadinho mais. Mas pronto. Esta tem os peixinhos. Ficam aqui 4 por enquanto. Esta não. Sapateiro. Esta do parvo ganha mais quando está colorida por causa dos contrastes, mas pronto, está difícil. Já tenho 8, não pode ser. Bem, por enquanto ficam estas 3. Eu gosto desta. 7, 8, 9, 10. 10. Mas pronto, imaginando que isto está em sequência, mas fazer assim duas destas, 2 A4,
Pois, Joana, se tivesses tudo organizado, conseguias encontrar melhor as coisas. Sim, consegui. Coisas do Pedro e o Imperador. Que, basicamente, temos aqui... Bom, eu gosto destas sequências. Imaginando que são 4 ou 3. Eu depois vou ter que fazer aqui uma razia, portanto eu gosto de brincar ali com aquelas escalas. Mesmo esta vai aqui, ou entre esta e esta, já vejo. Joana, estás a pôr muita coisa. Estás a pôr muita coisa de lado. Às vezes não. Entre esta e esta. Esta. Há um trabalho em que fiz um individual de uma aventura de um sushi. Estes são os originais. Vou pôr se calhar a primeira página. Depois gostava de pôr cadernos. Mas não sei se vai ser possível, porque eu não estou para tirar folhas deles. E a não ser deste, mas estes aqui, que são no fundo cadernos diáriozinhos, gostava de, por exemplo, pôr assim espalmado umas páginas e ficariam A4. Mas como não sei se isso vai ser possível, eu vou fazer aqui um meio termo de levar isto, levar coisas extra e se por acaso não der, ter um plano B. São conceptos para o Bruno Aleixo. Coisas deste género. Aqui umas coisas muito giras. Este também vai. 27 de 3 de 2023. Já vamos em junho. Já podia ter acabado, mas pronto. Mas temos algo assim. Com vários conceitos e ideias. Por acaso está a ficar bonitinho. Mas este não vai. Porque estou a usá-lo agora. Por isso vai para aqui. Este aqui. Olha a rola. Este tem algumas coisas engraçadas. Talvez. E este aqui. Isto foi os conceptos para um espetáculo de marionetas. Tem aqui também muita coisinha. Neste momento tem quê? 5. Vamos ver. Porque o espaço, lá está, não é... É mais ou menos uma sala de 3 metros e picos por 3 metros e depois tem mais umas paredezinhas e eu vou ter que medir a coisa mais ou menos. Mas pelo menos já tinha aqui uma seleçãozinha. Espero que consigam ter visto aqui alguma coisa. Mas pronto. Até já e beijinhos.
Vamos começar agora a rubrica dos dedos de conversa. Paulo Borges, quando me deves. Na Biblioteca, primeiro andar da Casa da Cultura. Assim, estas coisas estavam todas a acontecer um bocadinho ao mesmo tempo. Mais ou menos em 2012 foi quando comecei a fazer banda desenhada. Não, se quiser. Está. Mas não sei se sim, depois se quiser. Mas é que eu fui bem assim, não? Acho que sim. Eu como te vi. Não, mas tudo bem. Sim, em 2012 foi quando eu comecei a fazer banda desenhada mais seriamente, digamos assim. Tinha feito alguns trabalhos com a Amadora BD e foi nessa altura que fundei então também o Luto do Inferno, que era um coletivo de zines que fazia parte, eu, a única pessoa com o nome de batismo, André Pereira, e depois pessoas com o nome de Etamoe, Mau e Astromenta. Deixasse de ir às feiras de edição, deixasse de ir aos eventos que não tinha nada para mostrar. E a estratégia que tinha encontrado, isto depois vai dar uma nota, mas eu tinha pensado era fazer capítulos curtos com o mesmo conjunto de personagens, que são os personagens que depois acabaram por ser aqueles que estão neste livro. E o meu plano era fazer capítulos muito curtos, podia participar numa fanzine, podia depois participar numa fanzine, numa antologia, por online, o que quer que fosse, e quando já tivesse uma soma grande desses capítulos, então fazia um livro, como acontece aqui desta maneira. Então, mas o Convite a Polvo veio-me dar um bocadinho esta lógica, na medida em que eu não tinha um plano muito pensado para a história que depois se resolveu neste livro. Eram capítulos muito soltos que não tinham necessariamente que construir uma narrativa maior. Eu não estava a pensar em fazer uma história com princípio, meio e fim, estava a pensar em fazer episódios que depois pudessem ser coligidos. Mas depois com o Convite a Polvo, como colocava algumas limitações de bom, então tem que ser 6 números, nós não podemos fazer isto indefinidamente. São 6 números, com este número de páginas. Eu vi-me na necessidade, a partir de mim, de que, ok, eu tenho estas histórias mais ou menos esquiçadas,
para vários capítulos soltos, vou tentar ver o que é que consigo fazer daqui, que temas é que quero explorar no livro. Vou fazer na mesma uma narrativa não linear, portanto isto não vai começar de um ponto A e acabar no ponto B. Vai primeiro, sei lá, A, fazemos, depois voltamos ao E, por aí fora. Depois no final há de resultar um retrato qualquer, talvez geracional, não sei, vamos falar um bocadinho dos temas, mas interessava-me mais fazer na altura com esses episódios, retratar um bocadinho algumas ansiedades que eu podia estar a sentir enquanto jovem trabalhador na altura, enquanto pessoa que estava a sentir um bocadinho que as expectativas com que estava a crescer ou com que cresci, com as quais fui educado, não me ligavam necessariamente depois para a minha vida adulta, não só no trabalho, mas depois no conjunto de outras interações sociais, e havia algum desfazamento que criava algumas dúvidas pessoais e que senti serem partilhadas também por muitas pessoas à minha volta. Isso. As pizzas aqui são. Não, o rapaz é que apostou. O senhor é que apostou. E os miúdos é que estão a distribuir. Como é que é olhar para trás, por exemplo? Você conhece, é sempre muito otimista, né? Assim, mas ele está caindo, ele está calmo, assim, vai no final possível. Então ele fica, como é que olhar? Até agora o mundo não caiu. É verdade. É só os tijolos. Meu cabelo era preto quando eu entrei lá, viu? Era preto. Mas como é, Maurício, olhar para trás e ver essa trajetória que você construiu ao longo dos anos aí? Quantas pessoas falam para você que aprenderam a ler com Milhões. Quando em qualquer dos eventos que juntam um público muito grande, eu peço para eles levantarem a mão se tiveram na turma da Mônica na infância. E a plateia ergue as mãos para cima. Desenho lindo, uma coisa fantástica, né? E realmente isso é verdade, é real. Então eu quero cada vez mais entrar nas escolas também, ajudar, falar com as editoras para produzirem conosco material adequado para a alfabetização direta, não uma coisa que seja acidental. Caia na mão de qualquer maneira. Vamos orientar até mesmo a editora para isso. Maurício, você tem uma sensação de dever cumprido, né? Porque assim, tanta gente cresceu no mundo muito, que externa isso para você. Eu sempre conto essa história que eu tenho aqui para alguns amigos, que se eu quisesse, eu teria uma coleção de telemóveis e tablets. E a pessoa tira a foto para mim, aí vai embora e deixa na minha mão. Então, vai ficar comigo, é isso? A pessoa sai tão flutuando, assim, ela fica, eu tirei foto com a única que deixou na minha mão, né? Então esse é só um exemplo do que acontece. Você está com saudade dos eventos, Maurício? Você está com saudade dos eventos? E aos eventos, eu não tenho tanto saudade, porque a gente inventa evento toda hora, viu? Agora, né? Sim, voltando um pouquinho ao assunto que ele levantou sobre cinema, ou você que levantou, que eu tenho um filme aí, né? Nossa, eu estive agora no Japão, e o Japão tem
número muito grande de brasileiros, de famílias brasileiras, com seus miúdos também, que acompanham, que não falam japonês, que falam português só, conhecem a Turma da Mônica, e então as crianças estavam saudosas da Turma da Mônica. Eu levei os 2 filmes para lá, falei com o pessoal de distribuição, dos principais cinemas, dos grandes cinemas, e colocamos os 2 filmes. Tem que fazer em Portugal, certo? Sim! E as crianças que não iam aos cinemas, brasileirinhos, né? Não iam porque iam só ter coisa em japonês que eles não entendiam. Aí, quando a Mônica chegou lá falando português, aí foi uma beleza, tudo feliz da vida, queria assistir mais, etc, etc. Aí, por que não fazer a mesma coisa em Portugal? Falar com a pessoa. Seus personagens falam sempre a língua do dia e da hora. Você nunca menosprezou as crianças, a inteligência da criança. Espero. Esse é o teu, para mim, é o teu segredo. Porque essa criança vai crescer, então vai estar jovem, ainda gostando, amando até mesmo os personagens, ele fica mais maduro, continua se lembrando dos momentos que ele teve junto com os personagens, bons momentos geralmente, sempre assim. E depois os idosos, estou voltando nesse momento de uma viagem para Mogi das Cruzes, a cidade onde eu me criei. Eu fui lá visitar uma prima que estava numa casa de repouso, e lá na casa de repouso tinha as pessoas com 90 anos, mais de 90 e tudo mais. E eu perguntava: vocês conhecem os personagens? As pessoas, principalmente senhoras que estavam lá, com mais de 90 anos, se lembravam dos personagens, gostam dos personagens, queriam tirar foto comigo. Então, é uma coisa que não tem que tamanho, realmente. Se você soltar um produto como o nosso, né, que tem o carinho, que tem criatividade, que tem mensagem, que nunca a história nossa terminou mal. Nunca terminou com uma coisa desagradável. Para que desagradável? No mundo, na vida da gente, sempre tem um tropeção aí, uma queda. Para que lembrar disso na hora da diversão da banda desenhando? Vamos falar de alegria, de futuro, bom futuro, mas principalmente a linguagem da criança, a linguagem do miúdo. Mas e muito do que você aplica nos quadrinhos e transmite para os seus roteiristas, você adquiriu a linguagem jornalística, né? Fazer texto mais curtinho, né? Eu lembro, você falava uma brincadeira, antes do Twitter caber 280 caracteres, eram 140. Você já fazia o Twitter desde os anos 60, né? Você fazia os balões, né? Isso é estatístico, isso, acidental. Quando eu era jovem, eu lia muito, lia muito. Fiquei viciado em leitura de livros, né? Também de quadrinhos, também de banda desenhada, onde eu assimilei a técnica. Mas eu lia tudo que havia de banda desenhada, tudo. Personagens, americanos principalmente, tudo mais. Bem, com isso, eu queria ler livros e lia um livro por dia. Acreditem, eu lia um livro por dia. Eu chegava na escola, almoçava, começava a ler um livro e terminava às 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, para dar tempo de ler o livro de cabo a rabo, do começo ao fim. Eu ficava angustiado se eu não lesse o final. Bem, com isso, de tanto ler, o meu português ficou muito sofisticado.
essa foi essa de Queiroz, Machado de Assis, ela era muito sofisticada. Quando eu entrei na redação para ser repórter, os chefes de redação falaram: Maurício, o seu português está muito sofisticado, está muito cheio de adjetivos, você não pode botar as suas ideias, você tem que fazer uma coisa limpa, mas e ao mesmo tempo curta, concisa. Então, com isso, com essa, vamos dizer, esse tapa na cara que eu dei na redação, eu encolhi para o meu texto caber no balão da história em quadrinhos. Graças a esse quebra de hábito meu, ou da chamada que eu tive do pessoal da redação, eu enxuguei o meu português para caber, e é o português coloquial ideal para estar na história em quadrinhos, para você ler rapidamente, entender rapidamente e tudo mais. Então, com isso, deu certo, dá certo, e eu sugiro até que o pessoal que está fazendo história em quadrinhos aí me imite. Assim não vão se queixar que eu estou tomando conta do mercado. Eles também vão ter os seus lugares. A gente está para terminar a entrevista. Agora eu vou fazer, antes de virar o computador para toda a gente. Como é que o repórter lá do podcast me decidiu para resumir o Maurício em uma frase? Como você se resume em uma frase? Eu nunca pensei dessa maneira. O Maurício é, antes de tudo, o otimista. Meu Maurício, antes de terminar, eu vou dizer uma coisa. Você é imortal, a ABL que se dane. Entendeu? Você não precisa da ABL, a ABL precisava de você. É isso. Vamos virar agora. Vamos, Maurício, você dá um oi para todo mundo? Bem. Opa, temos uma plateia? Eu não sabia. Olha aí. Olha aí, Já teve na Mônica na infância algum de vocês? Levanta a mão. Em Portugal? Sim. Abraço para vocês. Obrigado, Maurício. Obrigado, Maurício. Ok. O Prémio Geraldo Lino, como vocês saberão, é um prémio já entregue desde 2013 e que pretende essencialmente celebrar os autores que publicam principalmente em fanzines, muitas vezes por escolha própria, porque o fanzine, como todos saberão, permite todas as liberdades e normalmente quem editou o fanzine é dono do seu próprio destino, e isso é uma mais-valia. Aliás, há até alguns editores de fanzines que são bem militantes dos fanzines e que não têm um interesse especial em publicar nas chamadas editoras mais comerciais, vá lá. No início, em 2013, e até à morte do Geraldo Lino, foi sempre o Geraldo Lino que escolheu o vencedor do prémio. Isto aconteceu durante vários anos, mesmo no ano em que ele faleceu. No início do ano ele substituiu a Bárbara Lopes, e depois, a partir daí, tenho sido eu com o Álvaro, temos falado um bocadinho. Este ano, ou ano passado, falámos este ano do Ricardo, foi no ano passado, pronto, parecendo-nos uma escolha mais que óbvia, pronto, pelo talento do Ricardo, pelo trabalho, por todos os motivos, e é também um pequeno contributo que nós tentamos dar para divulgar o trabalho do autor no festival. E se calhar, olha, gostávamos que falasse um bocadinho do teu trabalho, do teu percurso, das tuas expectativas e por aí. Ok. Eu já tive uma conversa
segui conversa com a Álvaro a dizer que isto ia correr um bocadinho mal. Portanto, não vai haver problema se houver algum erro que eu esteja a dizer, por favor, ignorem. Pronto, eu basicamente, o meu percurso com a banda desenhada é aquele que é mais comum a toda a gente, que é leram o Maurício e depois acabaram por ter algum desejo em fazer banda desenhada. Mas esse desejo só surgiu em mim, ou pelo menos só se tornou real quando eu me apercebi que eu era capaz de a fazer. E eu nunca tive essa vontade até os 30 anos, provavelmente. Foi mais aquela situação em que eu apercebi-me que tinha um interesse em fazer coisas e para fazê-las é preciso que elas sejam feitas, e eu tentei então participar em 2 ou 3 concursos do Festival da Amadora. Que idade tinha? Foi em 2012, portanto eu tinha 3 anos. 3 anos. Não, eu tinha. Isto está mesmo a correr mal, porque basicamente eu já nem sei fazer contas. Portanto, eu tinha 28 anos. Ok, eu tinha 28 anos e depois concorri, não ganhei nada. Concorri em 2014, não ganhei nada. Concorri em 2015, não ganhei nada outra vez. Mas também não foi isso que me fez ir abaixo, porque foi muito importante para mim conseguir fazer. E nunca tinha feito nada substancial, não tinha feito uma página, e depois para a Amadora consegui fazer aquelas 4 páginas na véspera do concurso e apercebi-me que era capaz de fazer. E depois há uma série de situações complicadas. Eu sou médico, eu trabalho num centro de saúde, e um dia uma colega nossa chegou atrasada, ou aliás não chegou, estava atrasada, e não era normal, e essa colega faleceu da noite para o dia, e uma pessoa é confrontada com alguém jovem que tinha planos para o futuro e que vê uma vida que não irá continuar, e começa a perceber que a sua vida também tem um fim. E eu já tinha sido confrontado com a minha mortalidade antes. O meu pai faleceu quando eu estava a acabar o curso, e essa foi quase um choque, no sentido de eu perceber: eu tenho que começar a fazer coisas que eu gosto, e eu sempre gostei de banda desenhada, portanto eu vou começar a fazer banda desenhada a sério. E em 2017 aluguei uma mesa na Comic Con, e sem ter nada, e disse: agora eu vou para lá e vou aparecer lá com coisas feitas. E fiz dois fanzines para a Comic Con. Levei umas caixinhas com chocolates para ver se isso ajudaria nas vendas, não ajudou. Houve uma... Sim, mas agora eu tenho que começar a puxar para a parte do médico, não vamos promover diabetes. Portanto, eu não trouxe chocolates nenhum desta vez, e até porque vendem mais agora sem os chocolates do que vendiam naquela altura. E depois, a partir desse momento, comecei a fazer as coisas de uma forma muito regular. Em 2017 fiz 2 fanzines, em 2018 fiz 5 fanzines, em 2019 entrei num grupo que fez o Ditiramos e continuei a fazer as minhas coisas. Tenho 2 planetas satélites que saem de uma forma bastante irregular, mas têm saído. E têm saído sempre histórias no Ditiramos. Participei também na Umbra, e estou a desenvolver um projeto maior agora neste momento, e a ideia era, pura e simplesmente, eu vou dizer, eu amo a banda desenhada, que é um bocadinho firoso de dizer, mas a verdade é essa, e eu queria contribuir e participar. E a ideia é continuar a fazer, continuar a contribuir e a ajudar que isto seja algo mais para mim. Mas tu desenhas desde miúdo? Eu sempre desenhei. Mas os teus pais liam ou compravas BD? Eu leio banda desenhada desde que sei ler. Por causa dele? Por causa da minha mãe. Quando gostava? A minha mãe queria que eu aprendesse a ler, porque ela gostava muito de ler. Sim, pronto. Era da Barbara Streisand. Não era da Barbara Streisand, era da Barbara Cartman, peço desculpa. Pronto, está a começar a entrar por aquele... Mas ela gostava muito de ler. E ela queria incutir esse gosto pela leitura em mim, então li Patinhas, li Mónicas, depois comecei a ler super-heróis, depois a determinada altura houve um problema de distribuição na Madeira e deixou de haver a banda desenhada praticamente nas bancas, que era onde eu comprava, talvez. E eu, mesmo assim, não deixei de ler. Depois, rapidamente,
ao seu ritmo e na altura certa entrei na faculdade. E no primeiro fim de semana que cheguei ao Porto e que fui levado a visitar algumas zonas próximas de casa no Porto, vejo um recorte da Poison Ivy de um daqueles filmes do Batman e digo, aquilo deve ser uma loja de banda desenhada, nunca vi uma loja de banda desenhada na minha vida. Primeiro dia de aulas, saio um bocadinho mais cedo e vou diretamente e descubro o Mundo Fantasma. Foi incrível, é espetacular, porque eu já vi, aquele Mundo Fantasma deve-me muitos cêntimos, porque o Marco, que é um dos colaboradores de lá, basicamente quando não tinha troco para aquele último, os 99, era dizer que fica de ver um cêntimo e está milhares de cêntimos lá ganhos. Mas mesmo assim, nessa altura, eu ainda não tinha essa ideia de que era possível eu fazer banda desenhada. E eu vi um podcast que já terminou e que era feito por duas pessoas que eram fãs de banda desenhada, mas eles entrevistavam muitas pessoas que faziam fanzines e entrevistavam muitos alunos de escolas de banda desenhada, e aquela ideia de se eles conseguem fazer, porque é que eu não sou capaz de fazer, começou a ser. E porquê é que não se diz qual foi todos os cursos têm um certo apelo, imagino que a medicina tenha um apelo muito especial, se mexe com muitas sensações, com muitos sentimentos, não é? E porquê é que não escolheste um curso artístico e foste para a medicina? Não sei, talvez. Eu não digo. Não sei se é uma questão de juízo. Quanto mais eu estou na medicina, mais eu percebo que se calhar não é uma escolha bem ajuizada. Não, ok, pronto. Em termos de estabilidade e de poder comer e pagar contas, pronto, parece-me uma boa opção. Mas os médicos ganham mais que os autores de BD. Sério? Não nada assim. Os autores de BD realmente é essa. Porque eu já tive consultas em que de repente há um senhor à minha frente a queixar-se do ordenado dele e eu penso, mas ganho 3 vezes mais do que ele. E as pessoas não têm, não andamos a divulgar, é a mesma coisa com os números da banda desenhada, ninguém anda a dizer que anda a vender 1000 exemplares, quando na verdade nós não temos noção dos números. Ninguém anda a dizer porque não é? Se calhar não. Mas a escolha para mim era relativamente simples, talvez por também não querer defraudar expectativas, eu tinha boas notas, eu gostava da ideia de ser médico, que é diferente de estar de medicina, e aquele curso desenvolve-se. Eu tinha uma professora que dizia que fácil é entrar, difícil é sair. Eu não senti tanto isso. Eu fui aos poucos ultrapassando as barreiras que eram supostas ser ultrapassadas e fiz o curso. Agora, em relação a não ter escolhido algo artístico, eu julgo que foi a questão do juízo, do sentir que não havia grandes saídas, também por desconhecimento. Porque a verdade é que uma pessoa chega... Viveste sempre na Madeira? Eu vivi até aos 18 anos e depois fui para a faculdade. Mas aqui no continente? Sim, fui para o Porto. E estive lá, fiz os 6 anos de curso. Depois tive um ano em Coimbra, depois tive algum tempo em Sintra e agora estou especificamente. E esta coisa, já agora atalhando, esta coisa da percurso de autor de BD, como outros, não é? É sempre feito de se cumprirem vários objetivos, não quer dizer que os objetivos às vezes se definam muito bem à partida, mas as coisas vão surgindo. E qual é que é a importância da bolsa que ganhaste na tua? A bolsa foi muito importante porque surgiu numa altura em que eu cheguei a um ponto que estava na medicina e ia pensar, não sei se eu consigo continuar a fazer isto com este tipo de situações, tenho que repensar a minha vida. E decidi fazer um ano sabático. Me foi recusado, então decidi rescindir o contrato e de repente entrar para a pandemia e uma pessoa pensa, eu vou viver a vida dentro de casa e a bolsa ajudou imenso porque mostrou que o projeto que eu apresentei teria qualidade para recebê-la e ajudou-me porque naqueles 6 meses eu sabia que não tinha que me preocupar em regressar à medicina. Porque a ideia era, na altura em que eu fui contactado, eu candidatei-me à bolsa em 2020 e depois foram escolhidas as pessoas que venceram aquela bolsa e acabou e eu pensei, pronto, acabou este período de graça, entre aspas, eu tenho que regressar ao trabalho porque preciso de comer, preciso de pagar contas. E o que aconteceu foi que de repente recebi um telefonema da senhora, acho que eu vou arriscar aqui Maria José, das Maria José
Moisés, da Direção-Geral dos Livros, Arquivos e Bibliotecas, e ela disse: você ainda está interessado na Bolsa? E eu: de que é que está a falar? Desculpe. E ela explicou que houve, devido à bazuca, durante a altura da pandemia, aquele reforço financeiro que veio da União Europeia, eles tinham estendido o concurso e havia a oportunidade de ter a bolsa. E eu disse: sim. Já tens tudo para o livro? Já acabaste? Não acabei. Isso é muito bom nas pessoas que recebem a bolsa. É muito bom, por acaso. Eu não vou repetir a pergunta. Porque por assim Mas ainda teve aí o Miguel, que também ganhou a bolsa em 2018. Sim, eu acho que é difícil, é difícil. E depois o que acontece é, uma pessoa diz: eu vou fazer uma banda desenhada de 80 páginas em 6 meses, e depois chega à conclusão: eu não vou fazer uma banda desenhada de 80 páginas em 6 meses. Eu se calhar vou fazer uma de 120 páginas em 6 meses. Não vais. E depois o que Eu acontece? pensei em fazer uma de 6 páginas em 120 meses. Eu não sei se a bolsa ia servir para 120 meses. Mas ainda não estou a fazer esta Mas pergunta. tens perspectiva de... Tenho perspectiva. Eu acabo a banda desenhada este ano, ok? E a ideia, eu gostava muito de vir apresentá-la cá com o livro para o ano. Sim. E tenho perspectiva. Quais são as tuas melhores expectativas para o futuro? Eu gostava muito de publicar um livro no estrangeiro, sinceramente. Gostava de... Não sei, eu acho que a ideia é... Eu adorava a ideia de poder viver da banda desenhada. Pois parece uma coisa tão irreal. É irreal em Portugal. Quer dizer, não é irreal. Há pessoas que conseguem que vivem da banda desenhada em Portugal. Não se contam pelos dedos de uma mão. Mas eu gostava dessa ideia, sim. Só que não sei, é só aquela ideia de... Eu fui estabelecendo pequenos objetivos. Vou fazer 4 páginas, vou fazer uma história um bocadinho maior. Agora tenho 20 páginas, já colaborei com pessoas, gostava de fazer uma história maior. Agora vou querer acompanhar uma personagem durante 24 álbuns. E depois a ideia, não vai acontecer, mas a ideia é, gostava muito de publicar algo no estrangeiro, porque eu acho que também é, gostava que o que eu consigo contar poderia ter interesse para pessoas que não partilham um aspecto cultural e... Não sei se tens alguma questão à altura. Já. Ok. Olha, então vamos entregar-te o prémio. Vocês já conhecem o prémio. Fiz pelo filme. O prémio Geraldo Celino. Não vale a pena. Vale sempre a pena falar do Geraldo, mas todos conhecem. Mas eu posso falar da primeira vez que conheci o Geraldo. Toda a gente tem uma história de como conheceu o Geraldo. O prémio. Muito obrigado. Em 2011, estava a trabalhar no Hospital Universitário e o Pedro Moura, e eu acho que foi maioritariamente ele que me ajudou a cara, organizou uma coisa que eles chamam as primeiras conferências de banda desenhada em Portugal ou portuguesas. E convidou alguns autores conhecidos e alguns críticos conhecidos. E eu tirei esses 1 ou 2 dias de férias para ir assistir às conferências e estava eu sentadinho a anotar algumas coisas e a fazer uns rabiscos e o Geraldo sentado numas cadeiras acima e depois ele aborda-nos, como sempre, de uma forma extremamente educada e muito característica e depois pergunta: você também faz banda desenhada? E eu nessa altura não estava a fazer e é engraçado porque depois ele começa a falar que estas não são as primeiras conferências de banda desenhada que há em Portugal, eu fui a umas não sei o quê, e depois ele era uma pessoa que tinha era muito cordial, tinha um contacto muito bom, e era uma pessoa que claramente era uma pedra angular, entre aspas, da banda desenhada em Portugal. Ele conhecia praticamente toda a gente, ele estabelecia contactos entre pessoas, e eu acho que ele é sempre muito sentido, e ele é, como dizia o cartão dele, que me entregou nesse dia, um militante da banda desenhada portuguesa. E é um orgulho poder receber o prémio com o nome dele e
especialmente a fazer uma coisa que eu queria agradecer muito também a vós, o Júlio, e o Carrasco pelo prémio e dizer também que fico muito honrado que especialmente sejam vocês os dois a tomarem essas coisas. Pronto, eu disse que... Vamos lá. Cá estamos. Este Umbra 4, mais uma vez, é produto do crowdfunding, que tem funcionado até aos dias de hoje. Portanto, são 2 números, 3 e agora 4. Houve um lançamento recente na Quinto, está aqui o responsável pela livraria, que também colabora na pista da forma do lettering. Estou a dizer bem? A legendagem, há bocado almoçámos e ouço-as sempre com apreço as suas achegas à questão da legendagem. Estou sempre a aprender. Adiante. Para já também quero agradecer à espera que contribuíram para a revista. Demorou mais do que era previsto. Estas coisas acontecem, não deveria ter acontecido por conta do tempo, mas está cá fora. Peço ao Presidente do Marco Gomes, que participa no Umbra, mas está entre nós. Pedro, deixa, se calhar falar primeiro. Sim, nós tínhamos isso, um depoimento. Um statement. Este statement. Sim. Não tenho nenhum depoimento, mas só para dizer que, pronto, agradeço a oportunidade que o Pedro e o Filipe me deram para participar. Foi uma altura que eu não tinha tempo, não tinha possibilidade, mas que foi com muito gosto que participei. Sci-fi não é um universo, como o Filipe disse, portanto, é um universo cada vez mais abrangente no que diz respeito às temáticas da revista. Mas também quem conhece aquilo que tenho feito ao longo dos anos, sci-fi não está bem completamente próximo dos temas que eu gosto de abordar. Muitas das coisas sobre as quais eu escrevo também têm muito a ver com a nostalgia, com a minha vida, e o sci-fi não me marcou profundamente nem remotamente, mas é um tema. Acho que esta história pode ser interpretada como algo próximo da ficção científica ou então pode não ser nada disso. Pode ser, é sempre um pouco do. A história chama-se Nick, e vou só trabalhar com a Rita, gostei muito de trabalhar com ela, uma artista incrível. Tive também a colaboração do Mário Freitas, com quem estou aqui há muitos anos e com quem não colaborava a nível de banda desenhada há muito tempo. É uma história especial, tem este capital humano todo. E pronto, vou continuar a ser leitor e muito apoiante da publicação. Acho que deve haver antologias destas a aparecer com esta vontade. E obrigado também a estarem presentes e apoiem este projeto. Leia-se, comprem. Não, apoiem de várias maneiras. Temos várias soluções. Eu sou a desenhadora da história do meu André. Gostei muito de trabalhar com ele.
E estou aqui a preencher a cláusula nisto. Estou a brincar. Ao menos sou eu que digo isso. Sou eu que estou aqui a preencher, pronto, e não sou errado. Também, em relação à história do André, eu acho que é mais interessante, e a gente já falou nisto em outra apresentação, é que a temática da ficção científica aqui é quase como um slice of life, não é? Eu chamo-lhe um slice of life. Pode ser como ficção científica ou mesmo uma coisa cotidiana, pronto, acho que é uma história muito humana e gostei muito de ensinar. Isso era uma oportunidade de falar, de ouvir, e também agradecer ali ao Mário a legendagem que ficou muito fixe, super cinematográfico, o título ali na terceira prancha, gostei muito do detalhe. E pronto, não tenho assim muito mais a dizer, é comprar o livro e ver esses fatos. Só uma parte, eu quero dizer que estou aqui por mérito, além de todas as outras coisas, pelo talento dela. Pedro. Bom, só para também não temos muito tempo, e recordava só que a revista, apesar de ter, digamos assim, um núcleo duro de autores, que seríamos nós os dois, aliás, a primeira eu acho que tem 3 histórias, mas foi mais um mecanismo de 3. Só se isto tem que começar. Eu tenho 3. O que é demais, obviamente, até bom que as coisas se diluam para haver espaço para outros autores. Mas apesar de haver este núcleo duro, obviamente que nos interessa incluir cada vez mais, e normalmente tem a ver com convites, mas também temos recebido muitas propostas ou pessoas que se oferecem, digamos assim, a estarem disponíveis para o chat. Não digo que estejamos abertos a qualquer coisa, existe um crivo editorial, que as pessoas podem concordar ou não, mas isso é salvado se vai, não é? E de facto temos já alguns trunfos, digamos assim, para o próximo número, mas é só para alertar que estamos abertos a colaborações. Aliás, a Rita disse na última apresentação, disse que estava disposta a voltar a participar e pronto, está feita. Já vamos ter que gravar qualquer coisa. Capa? Pronto. Não sei. Bom, não sei se alguém quererá colocar questões, que é sempre muito mais interessante do que nós estamos aqui a dar postas de pescado. Não sei se já tiveram a oportunidade de ler alguma coisa, nos anteriores. Obrigado. Vou só fechar com portanto, nós temos ainda uma série de eventos que apanhámos o lançamento, a edição sai, portanto, no início de uma série de eventos, todos que acontecem sucessivamente. Este BEJ é muito importante para nós, e obrigado por as vezes. Seguem-se Feira do Livro, dia 10, às 3 horas, estaremos lá a fazer bonecos nos livros. Há um evento no Maia, que acontecerá no Maia, dia para meados de 16 a 18. Ok? E haverá mais qualquer coisa, não está completamente encerrado, já não pode no fim do ano. E é isto, obrigado por estarem presentes, apoiem-nos, falem com os autores, façam. Obrigado.